Olá, eu tenho visto no Twitter as pessoas reclamando que o artigo semanal que eu publico em 20 jornais está entrando muito pequenininho no Twitter, tem dificuldade de ler. Então vou ler para vocês, né, o artigo desta semana, no qual eu juntei as datas principais que se acumularam nesses últimos dias, se misturaram com a Semana Santa, né, para falar sobre o Dia do Índio, o Dia do Exército, o descobrimento do Brasil, o Tiradentes, né, a inauguração de Brasília e o descobrimento do Brasil. Vamos lá. O artigo tem por título Datas do Passado. Esses últimos dias estiveram prenhes de datas marcantes a nos lembrar da nossa história, ainda impregnados da religiosidade das festas judaico-cristãs da Aleluia e Páscoa. Páscoa principalmente judaica, Aleluia principalmente cristã. Né? Dia 19 foi Dia do Índio e Dia do Exército. O Dia do Índio me recorda a reportagem que fiz em disputa com outros candidatos, que me valeu uma vaga na maior escola de jornalismo da época, o Jornal do Brasil. Né? Foi em 1971 que eu comecei. Dia do Exército nos lembra que a instituição se forjou com índios, negros, luso-brasileiros e portugueses que se uniram há 371 anos. O Brasil ainda era colônia, né? Tinha sido colônia até da Espanha, porque a Espanha estava dominando Portugal. Recém tinha Portugal restaurado, né, o seu poder. Essa batalha foi na colina de Guararapes, lá perto do aeroporto de Recife, para derrotar e expulsar os holandeses. Né? Eu fiz o primário no grupo escolar Vidal de Negreiros, minha irmã fez no grupo escolar Fernandes Vieira. São dois líderes dessa revolta, né, que houve duas batalhas, na verdade, e mais o negro Henrique Dias, o indígena Felipe Camarão, né, dando bem o quadro do que é o Exército. Cidadãos em armas, né, e marcou o início da nacionalidade brasileira, né, forjada ainda por essas etnias. Dia 21 foi o aniversário do enforcamento e esquartejamento de um precursor da independência, o Alferes. Alferes era um posto militar, seria mais ou menos equivalente a aspirante hoje, né? O segundo tenente. O Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, aconteceu 141 anos depois da Batalha de Guararapes. Né? Um imposto de 20% sobre o ouro descoberto que a coroa cobrava foi a causa da conspiração. Imaginem só, né? Essa inconfidência é outro termo para conspiração. Né? O 20% só. Hoje a gente paga quase 40% de tributos. Né? Aí a coroa portuguesa não queria que isso se frutificasse e exemplarmente castigou Tiradentes, esquartejou o corpo dele e ficou mostrando nas ruas do Rio de Janeiro os pedaços dele. Né? E foi no mesmo ano aconteceu isso em que começava a Revolução Francesa, que foi modelo da independência americana, né, modelo para o Brasil também. Enfim, hoje a gente tem uma carga tributária muito alta e no dia 21 também marca os 59 anos da inauguração de Brasília, que é uma decisão estratégica que já estava prevista nas constituições brasileiras desde 1891, primeira constituição depois da proclamação da República. Tirou Brasília do litoral, o Brasil do litoral, né? E iniciou a ocupação do território, centro-oeste e o norte principalmente. No dia 22 foi o aniversário oficial do Brasil, 519 anos depois daquilo que chamamos de descoberta, o descobrimento. Na verdade, uma carta náutica de 1424 já identificava no Atlântico Sul uma ilha chamada Brasil, assim com C, com X, porque brasa se escrevia com X, bracha, e era um pau cor de brasa. Né? O relato do Diego Brandão dizia que eram homens nus, né? numa ilha que tinha muito desse pau cor de brasa. Os portugueses chegaram a registrar no cartório da época o Papa, né? O Papa recebeu um pedido dos portugueses para registrar essa terra como portuguesa. E ficou lá. Né? O pesquisador
potiguar Lenine Barros Pinto, que me convenceu da teoria da descoberta em touros, né? Escreve que Vasco da Gama reabasteceu sua frota na direção às Índias, pegando água fresca e frutas lá no Rio Grande do Norte, no saliente nordestino, tanto que não teve caso de ascorbuto na frota de Vasco da Gama, né? Quer dizer, os portugueses conheciam essa rota que passava pelo saliente nordestino para evitar piratas e calmarias da costa da África, e era uma rota secreta, só os portugueses conheciam e não queriam, né, permitir que a espionagem espanhola tomasse conhecimento disso. Bom, e Cabral então foi mandado para a Índia, mas passa lá pelo Brasil e planta Marcos, chanta Marcos, né, com a cruz de Cristo, que marca o domínio português. Ele ancorou em Touros e o registro diz que plantou Marcos 2.000 milhas para o sul. O último marco está em Cananéia. Se contar 2.000 milhas para o norte, vai dar em Touros. Se contar de Porto Seguro para o sul, vai dar lá em Comodoro Rivadavia, lá na Patagônia. Bom, enfim, mandou fazer isso porque os espanhóis já estavam chegando, né? Então percebeu, daqui a pouco os espanhóis tomam conta dessa terra, né? Colombo já chegou, o Pinzón tá chegando, subindo o rio Amazonas, né? E, enfim, o Varnhagen, que viu um desses marcos lá em Porto Seguro, o historiador Varnhagen, achou que fosse Porto Seguro. Isso, né, ao fim desse artigo, eu menciono calmamente, agora eu estou ampliando essa teoria. Por exemplo, eu já perguntei aos almirantes no Brasil, num almoço, vocês veem do mar o Monte Pascoal de Porto Seguro? Não. Mas vocês veem do mar o Cabugi, lá no Rio Grande do Norte. Ah, sim, o Cabugi tem praticamente 900 metros. O Monte Pascoal é pequenininho, né? Então é mais uma, né? Avistamos um monte, assim, descreve. Boas Aguadas, eu estive lá vendo as Boas Aguadas, realmente tem água brotando do chão lá naquelas praias onde provavelmente foi plantada também a cruz, né? O Caminha fala de tubarão, né? Tubarão tem por lá, né? Não tem tubarão em Porto Seguro, né? E mais, na hora que vira Ampulheta, ao meio-dia, porque o sol estava a pino para marcar a mudança do dia, e o primeiro nome que se deu lá à região foi do santo daquele dia, né? Tá lá no Rio Grande do Norte. Mas enfim, só estou levantando a polêmica, porque uma vez, isso não está no meu artigo, uma vez eu abordei, aliás, o governador me deu carona, o Garibaldi Alves Filho, eu disse: governador, o senhor sabia que Cabral chegou, foi aqui, foi em Touros? Aí ele me respondeu naquela voz mansa dele: sabia, mas o senhor não vai fazer nada? Ah, eu lá vou brigar com Antônio Carlos Magalhães. Pois é, agora Antônio Magalhães já se foi. Os americanos já mudaram 10 vezes o local de chegada de Colombo na medida que vão pesquisando. Por que nós não fazemos uma pesquisa para ter certeza, enfim, das coisas que hoje tem dúvidas, né? O Lenine, o pesquisador Lenine me convenceu, mas pode não ser, né? Outros historiadores podem aproveitar, apresentar outras provas. Ele pesquisou lá na Torre do Tombo, que é o arquivo histórico lá em Portugal, né? E chegou a essas conclusões. Enfim, eu deixo aqui essas ideias para vocês pensarem aí no fim de semana. Aproveitem o fim de semana. De Brasília, Alexandre Garcia.